Olá, pessoal do quarto ano. Vamos então para a nossa quarta parte deste módulo, as primeiras comunidades humanas, certo? E nós vamos entrar no tópico tecnologia da pré-história, tá? Na pré-história, toda a tecnologia que as pessoas precisavam era desenvolvida aí pelo próprio grupo. Então, de forma manual, eles iam construindo. Então, eles tentavam aproveitar tudo que encontravam pela frente, desde ossos dos animais que eram caçados, né, porque dali eles poderiam retirar anzóis para pesca, agulha para costura ou mesmo instrumentos musicais como flautas, né? Aqui a gente tem, ó, anzóis e agulhas feitos de pedaços de ossos de animais. Anzóis, ó, e agulhas, certo? Bom, de acordo com o que vocês já estudaram, a tecnologia, né? Vamos lá. Chamamos de tecnologia o desenvolvimento de técnicas e ferramentas que facilitam a vida das pessoas. Por exemplo, para os primeiros grupos humanos, o domínio do fogo representou um enorme avanço tecnológico. Então, o fogo é uma tecnologia. E dominar e manusear o fogo, né, aí trouxe vários benefícios. Centenas de milhares de anos depois, a energia elétrica possibilitou a iluminação das ruas e residências, revolucionando a sociedade e trazendo rapidamente outras mudanças. Então, dentro do contexto histórico, por muitos e muitos anos, as pessoas tinham que, à noite, né, a iluminação de velas e, né, de estruturas ligadas ao fogo. Quando surgiu a eletricidade, né, teve essa mudança e aí um avanço melhor na vida das pessoas, tá? Como não temos registros escritos dessa época, porque a pré-história ela é caracterizada por apenas desenhos rupestres e outras fontes que a gente encontra, a gente não tem nada registrado, né, podemos levantar hipóteses de como e para que os primeiros humanos começaram a utilizar as pedras lascadas. Então, a gente não tem um registro, a gente tem apenas hipóteses. Então, a gente pode imaginar que uma pedra, né, ao cair no chão ou bater em outra, tenha se quebrado e tenha sido lascada, ficando com uma parte um pouquinho mais afiada, um pouquinho mais cortante. Naquela época, os hominídeos, então, né, podem ter percebido que esta parte cortante, né, os ajudaria a cortar frutos, carne, né, de sua caça e assim por diante. E aí isso levou, né, a lasca das pedras para ser utilizada como instrumento. Dali podem ter surgido lanças, pontas de flechas, facas e machados. Então foi através dessas observações. Então olha lá, ó. Aqui nessa imagem a gente tem pessoas lascando pedras para produzir objetos cortantes, porque eles perceberam que quando uma pedra caiu e ela quebrou, uma parte ficou mais cortante que a outra. Então eles perceberam que poderiam fazer isso, né, e deixar em formatos diferenciados para eles, né? Aí nós temos aqui, ó, essa é uma imagem de uma pintura rupestre, né, mostrando uma cena de caça, tá? Sabemos disso tudo por causa dos vestígios deixados aí pelos primeiros grupos humanos. Como a gente não tinha escrita, a gente tinha a pintura. E essas pinturas encontradas em cavernas, em rochas, são chamadas de pinturas rupestres. Elas nos revelam aspectos do cotidiano desses grupos, como as caçadas, os momentos de lazer e até alguns rituais religiosos. Aqui nós temos uma imagem de uma caça, né? Outro textozinho aqui bacana, ó. Estudos apontam que os cães foram os primeiros animais domesticados pelos grupos humanos, entre 40 mil e 20 mil anos atrás. Os cães selvagens, descendentes de lobos e provavelmente se aproximaram, né, das pessoas interessados pelos restos de alimentos deixados pelos grupos. Esses animais garantiam, então, proteção contra ataques de outros animais maiores, além de auxiliar as pessoas nas caçadas. Então, a gente entende que o cão foi o primeiro a ser domesticado, né, de lobos, né, que foram aos pouquinhos se aproximando daqueles agrupamentos por causa dos restos alimentares, certo? Então, isso é importante. E essa aproximação, né, foi deixando eles mais dóceis e, por contrapartida, eles também foram ajudando a proteger e ajudar na caça, né, dos habitantes lá da pré-história, tá? E aqui a gente tem, né, uma observação, que é um quadro que traz o seguinte: material utilizado para fabricar roupas,
como as roupas eram feitas e proteção para os pés. Isso tudo no passado e como agora estão no presente. Então, como que os materiais utilizados para a fabricação das roupas eram no passado? Peles de animais. Hoje nós temos o quê? Os tecidos. Como que as roupas eram feitas? Costuradas à mão e agora produzidas nas indústrias. Com relação à proteção para os pés, nós temos o quê? Na época, ano passado, não utilizavam proteção para os pés. Hoje nós temos os calçados. Vocês conseguem entender que neste quadro tem um paralelo, tá? Do passado e o que a gente tem hoje, né? Olha o conforto que a gente tem hoje, diferente daqueles primeiros seres humanos, né? E aí a gente também abre parênteses para falar dessa imagem aqui, ó, tá? O passado e o presente. Os grupos humanos sempre dependeram da natureza para sobreviver, mas a maioria dos recursos tecnológicos e o aumento, né, a melhoria dos recursos tecnológicos e o aumento da exploração da natureza ao longo de muitos e muitos anos, né, tem provocado aí, ó, graves problemas ambientais. Olha no passado como que era, tá? Aquela região e agora olha como que está o presente. A gente percebe que tem o rio, né, que tem o rio, só que olha lá, ó, as montanhas lá no fundo, as montanhas lá no fundo. E olha como a paisagem foi alterada. E aí a quantidade de sujeira, de resíduo, né, que o ser humano atual hoje ele acaba gerando, tá? Por causa das questões industriais que tornam os produtos menos biodegradáveis no ambiente, ou seja, eles voltam de forma mais prolongada. Diferente dessa imagem aqui de cima, que quando você pegava uma fruta e comia, o resíduo que você gerava logo era absorvido pela natureza. Aqui não, o plástico ele não é absorvido tão facilmente pela natureza, certo? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês neste momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!